Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads. Eu sou o Daniel Rosa e é um enorme prazer dividir essa tarde aqui, esse finzinho de tarde aqui com vocês. Agora a gente mudou aqui um pouco mais para 5 horas, porque muitos falaram, poxa, eu estou no meio de uma reunião entre um call e o outro, então a gente mudou a live agora para as 17 horas. Então é um grande prazer dividir essa tarde aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é a inteligência de dados na operação, na jornada, né? Na jornada do cliente. E isso, com a pandemia, mexeu bastante com o nosso negócio da comunicação, né? Como que a gente vem trabalhando o nosso dia a dia, né? Conversando com vários colegas do mercado, muita gente se reinventando e também cansada de trabalhar o mesmo modelo, né? Então, a parte do dado, como que ela é importante para o nosso trabalho, né? Acho que nunca a gente trabalhou tanto, com tanto carinho, né? E olhando para o dado, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai tentar aqui trazer mais informações para vocês aí que estão no desafio, seja na agência, no cliente, tentando montar um projeto de dados com mais inteligência em toda essa jornada. A gente vai tentar aqui explicar um pouquinho mais para vocês. E para isso eu tenho dois grandes convidados aqui que vão nos ajudar, que é o Elcio Santos, que é cofundador e CEO da Always On Digital, e também a Renata Marcial, que é gerente de marketing e digital da Gocil, para segurança e serviços. Sejam bem-vindos à nossa live. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Daniel, pelo convite, Elcio. Boa tarde, Bastante Dani. feliz aqui. Boa tarde, Legal, Dani. muito Boa bom. tarde, Renata. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui conversando com esse seleto público e discutindo sobre essa questão dos dados e dessa mudança aí que a pandemia trouxe na vida de todos nós. Muito legal. Bom, vamos começar então com você, Renata. Eu queria que você desse um breve histórico, assim, como que você começou a carreira, como é que você descobriu esse ambiente do marketing, como que foi essa sua relação com essa nossa indústria da comunicação e da publicidade. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Bom, eu tenho formação em TI e em marketing pela Universidade Mackenzie. Eu digo que iniciei em TI, né? Trabalhei um ano em TI, e acho que isso me ajudou muito, mesmo na questão de desenvolvimento de produtos, e tem muita ligação com a área de tecnologia. Atuo no marketing há 23 anos, sempre em empresas prestadoras de serviços. Trabalhei em grandes empresas, grandes multinacionais, e sempre na área de marketing, né? Sempre atuando nessa parte de inteligência de mercado, a parte de comunicação também, implantação de produtos, parcerias. Então, sempre aí ajudando o comercial a alavancar vendas, né? Geração de leads. Eu acho que é um tema bastante importante aí, é um tema que a área comercial gosta bastante, né? Claro, muito legal. Esse é um tema muito importante e bem bacana a gente comentar aqui. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso, mas é um assunto super importante, principalmente o como fazer, né? Mas primeiro eu queria que o Elcio se apresentasse aqui. Elcio, tudo bem? Queria que você falasse para o nosso público um pouco da sua história e um pouco da sua empresa, esse seu momento também, como é que foi essa sua relação com o mercado de comunicação, tecnologia e mídia. Fala um pouco para a gente. Pois é, Dani, eu tenho também aí uns 20 anos na área de comunicação, boa parte deles na área de digital. E eu sou um cara de humanas, eu sempre fui um cara de comunicação, sempre fui um cara que trabalhei com advertising, com mídia, e a mídia passou por uma profunda transformação. Exatamente o que nós temos visto hoje com a pandemia, essa aceleração, essa transformação digital que muitas empresas tiveram que passar na marra. Algumas não estavam preparadas e tiveram que fazer essa transformação aí on the fly, como a gente costuma dizer. Mas eu tenho 20 anos aí de experiência no mercado de comunicação, no mercado de marketing, sempre fui um cara de negócios e de uns bons 10, 12 anos para cá, eu tenho trabalhado muito forte nessa área de dados, nessa área de digital, porque lá atrás
eu trabalhei num grande veículo de comunicação e eu praticamente fiz parte ali da startup da área digital lá nesse veículo, e nunca mais eu fui picado por esse bichinho do digital e eu nunca mais larguei. Então, de lá para cá, eu vim observando essas mudanças do mercado, e aí eu falei, por que não só acompanhar as mudanças e não ser agente de transformação? Então, eu comecei a Always On há aproximadamente 6 anos, eu e mais um sócio, e a gente tem hoje trabalhado muito forte nessa parte de data, né, de Customer Insights. Então, como a gente trabalha dados para entender o comportamento do consumidor e a partir dali tirar aprendizados, insights. Então, uma coisa, isso cria um círculo virtuoso, uma coisa leva a outra, mas sempre a nossa coluna central é utilizar dados para tomar decisão baseado, como está muito na moda aí, a ciência, né? Tem que estar atrás das nossas decisões. Então, a gente usa muito isso, entendendo com o comportamento do consumidor. Eu conversei muito sobre isso com a Renata, de como a gente usa comportamento, dados, para tomar insights e tomar decisão que ajudam os nossos clientes, que são grandes empresas também. A gente trabalha muito com banco, a gente trabalha com empresas de alimentação, com companhias aéreas. Então, como a gente ajuda esses nossos clientes a entenderem melhor o comportamento dos seus clientes e a partir daí tomar decisão mais rápida, que é uma outra coisa. Uma coisa é você entender o comportamento, outra coisa é você saber o que fazer com essas informações e tomar a decisão adequadamente. Muito bom. Bom, vamos começar aqui. Eu acho que a gente pode construir uma narrativa assim do momento que a gente convive, né, dessa realidade da aceleração, né, desse momento do digital muito forte. Muitas e muitas empresas estão investindo, sim, agora em inteligência de dados, né? Então, acho que a gente podia falar, começando por essa parte, né, dos desafios né, então, assim, a inteligência artificial, né, a gente tem a parte da inteligência artificial e de dados, quão eles são essenciais, né? Acho que a gente pode começar falando por aí. O que vocês acham, Renata e Elcio, para a gente puxar esse assunto. Bacana. De que muita gente acelerou, sabe? Então, acho que para a audiência... daqui a pouco a gente vai evoluir muito mais profundo até onde pode chegar, né, de leads e vendas e tudo mais, mas eu acho que esse primeiro start para quem está começando, qual a importância da inteligência de dados em uma empresa? Como que vocês olham para isso? Aqui da Gocil, até dando um overview da Gocil para vocês, então a Gocil esse ano completou 35 anos de mercado, né, atuando nesse mercado de segurança e facilities e tecnologia. Somos 25 mil colaboradores, estamos presentes aí em 14 estados, então tem uma capilaridade gigantesca. E tecnologia é um grande DNA da Gocil, inovação é um grande DNA da Gocil. E nós investimos muito no digital, muito. Toda a nossa comunicação é 100% voltada, não digo 100%, mas grande parte é voltada para o digital. E nós fizemos uma grande transformação no ano passado, início desse ano, inclusive com inteligência artificial, né? Então, todo o primeiro atendimento da Gocil, no que diz respeito à solicitação de propostas, solicitação de serviços, nós temos a nossa inteligência, que é a Gabi. Tá. Que é a Gocil Artificial Business Intelligence. Olha, Gabi. Caiu bem, né? Gabi. Uhum. A Gabi está em todas as nossas comunicações. E esse primeiro atendimento, assim, a gente teve uma alavancagem muito grande de leads. E você sentiu barreira, assim, Desculpa te cortar, mas acho que é uma realidade. Imagina. Poxa, mas espera aí, como que a Gabi vai responder? Ela vai responder coisa errada? Funciona mesmo? Como que foi romper essa barreira, assim, na empresa? Todo mundo aprovou, falou assim, não, ótimo, boa ideia, segue? Ou tiveram, assim, etapas? Como é que foi essa parte de cultura dentro da empresa? Como eu te falei, a Gocil tem um DNA de inovação. Então, trouxemos a inovação e houve um planejamento de todo esse processo, né? Então, toda essa árvore que foi desenhada para interagir com os nossos prospects e clientes também, né, foi desenhada com todo o cuidado. Eu acho que esse é o principal ponto de atenção quando você implementa a inteligência artificial, né? Fazer com que seja, primeiro que seja ágil o processo, porque ninguém espera
ficar aí batendo papo com o robozinho, né? Por mais agradável que ele seja, ninguém espera ficar tendo N etapas. Então, o processo tem que ser curto, ágil e captar a informação o mais rápido possível. Muito legal. E Elcio, e você, o que você acha dessa parte da necessidade de inteligência de dados dentro das empresas, assim? Agora com certeza acelerou muito, né? Mas a gente não é cada empresa é um ecossistema diferente, né? Então, esse DNA de inovação é muito válido, tá aí os 30 anos, né? Eu acho que o Elcio acabou tendo um probleminha de conexão. Mas isso é muito importante. 35 anos investindo, né, nessa área de inovação, eu acho que é realmente algo muito importante, o que traz uma realidade, né? Porque, né, Renata, muita gente aconteceu que não investiu em inovação e agora está sentindo mais, né? Isso acho que é uma coisa mais complicada. Mas enquanto o Elcio reconecta aqui, eu acho que a gente já pode ir para uma outra pauta, dizendo sobre os erros. Eu estou sozinho aqui, conectado ou não? Ah, tá bom. Então, Renato, eu queria saber dessa parte. Como você olha da área dos erros? Quais são os erros mais comuns na implementação de uma parte de inteligência artificial na área de marketing para um atendimento? O Elcio voltou. O Elcio voltou. Voltei. Bom, o que a gente faz agora? Pergunta. Vocês escolhem. Segue com a Renata aí com a pergunta. Não, é livre aqui, a pauta é livre. Então, vamos lá. Bom, eu vou responder aqui a minha experiência e aí o Elcio complementa. Tá legal. Eu acho que um dos principais erros primeiro, é não pensar na experiência do cliente. Tá. Né? Aqui na Gocil, a gente tem um foco total no cliente. Então, como o cliente ou o prospect, que tipo de interação ele vai ter com essa inteligência, né? Então, todas as informações que a gente puder já disponibilizar de uma maneira prática, para que ele não precise preencher N coisas, eu acho que essa preparação é fundamental, né? E tem muito bem definido o processo, né? Assunto X vai para a área X, assunto Y vai para a área Y. Não ser algo como uma URA, mas que o processo esteja muito bem definido, para que esse primeiro contato com a inteligência artificial traga a informação que o cliente deseja naquele momento, né? Então, eu acho que é pensar na experiência do cliente. Que tipo de experiência a gente está proporcionando para o cliente naquele momento, principalmente quando é um primeiro contato com a empresa. Uhum. A gente falou bastante aqui nas lives também muito sobre experiência, né? Então, como a gente até participou uma diretora de marketing da Samsung e comentando do crescimento do e-commerce com relação às lojas, né, o retail. E com o retorno das lojas, como a experiência na própria loja deve ser muito diferente, né? Então são vários aprendizados. O que eu estava puxando aqui, Elcio, era o assunto do qual é o erro mais comum, né, no momento da implementação da inteligência artificial, porque acontece bastante, né? Você segue alguns, né, no seu ponto de vista, o que a gente quer escutar é isso, né, na sua experiência, né, como que as empresas vêm passando por isso e alguns dos erros e como que a gente consegue corrigir isso, trazer um aprendizado de mercado, né? Sim, tirando o erro de cair no meio da live, eu vou voltar aqui para os dados de mercado que eu sempre gosto. É assim, a gente gosta muito de dados, tá? Que 58% dos executivos, eles esperam que inteligência artificial exerça seja um grande fator de disrupção dentro das empresas. E a gente, dentro da nossa companhia, a gente elenca 7 etapas para a implantação de um projeto de dados, de data analytics dentro da empresa. Dentro deles, a gente tem o terceiro, que é a parte de enriquecimento e seleção desses dados, que é onde leva mais tempo.
Porque um grande erro, eu não sei como foi na Gocil, a Renata talvez possa, se ela já não contou aí enquanto eu estava fora do espaço, o grande erro é eu começo a colocar a inteligência artificial antes de organizar os meus dados. E aí eu pego, invariavelmente, a grande maioria das empresas começa a falar a inteligência artificial colocando um chatbot para resolver a vida. E esse chatbot tem lá 350 perguntas que ele responde. Só que essas 350 perguntas geram, que o Daniel acabou de falar, uma péssima experiência. E aí, quando a gente vai também para os dados, as pessoas estão dispostas a pagar até 18% a mais quando elas têm uma experiência positiva com a empresa com as quais ela trabalha. Então, a primeira grande coisa que a gente deve pensar é, dentro desses 7 passos, é definir um objetivo. O que é que a gente espera com essa inteligência artificial ou com esse projeto de dados para a gente ir até toda a parte de coleta de dados, higienização, o enriquecimento. Na nossa visão, depois dos dados enriquecidos, aí você começa a ter a grande oportunidade de realmente turbinar o seu projeto de inteligência de dados. O grande erro que as empresas incorrem, invariavelmente, é meter um projeto de inteligência artificial com os dados todos errados lá atrás. E aí a gente sabe aquele shit comes in, shit comes out. O que entra errado, sai errado. Porque as máquinas, ou mesmo a Renata que é de marketing, todos os sistemas de automação de marketing, eles são burros. Porque eles executam, através de vários triggers, de vários gatilhos, exatamente aquilo que você pede. Mas eles são macaquinhos, que se você pede errado, ele faz errado. Então, o que vai permitir com que a inteligência artificial, os sistemas de automação de marketing, ajam corretamente e realmente saiam para fora da caixa, sejam disruptivos dentro da empresa, é que os dados, e a gente não abre mão, a gente parece um pouco, fica ali numa nota só, mas para a gente isso faz todo sentido. Quando os dados impulsionam a sua inteligência artificial ou a sua solução de automação de marketing, de comunicação, seja ela B2B ou B2C, com informações relevantes. Como a gente tem visto aí no pós-Covid, o comportamento do usuário, ele modificou completamente. Várias coisas mudaram. Passaram a olhar mais para a saúde, aí você vê o streaming, teve no Brasil um aumento de 72% no streaming. Imagina a quantidade de dados que você tem através da captura de dados de streaming. Então, como é que a gente avalia isso como empresas e começa a devolver para o cliente aquilo que ele busca? Por que o Netflix... Eu uso, em casa, eu sou meio megalomaníaco, eu tenho Netflix, eu tenho Apple TV, eu tenho Amazon Prime. Cara, eu tenho uma experiência... E dá tempo de assistir tudo isso? Toda aquela cara. Não dá. Não dá. Porque às vezes eu ligo e falo, nossa, tem tanta opção que eu não consigo ver nada. Nenhuma. Não dá. Não dá. Quando você já tem leu alguma coisa, você já vai direto, mas quando tem aquela cartela, volume de cartela, você procura, acho que isso é uma coisa complexa, né? Mas foi um ponto super... O ponto é, a experiência que eu tenho em cada um desses players é completamente diferente. O Netflix ele já me entrega, apesar de ter, às vezes, alguns conteúdos, eles são muito ricos em séries, principalmente séries proprietárias, mas ele já me entrega coisa muito melhor do que os outros. Eu tava na Apple mas TV... Mas às vezes também você fica refém do próprio algoritmo, né? Não sei se vocês já perceberam isso, porque uma vez que ele te identifica com aquele perfil, você, não posso mais mudar de opinião agora, eu tenho que sempre ver as mesmas coisas, né? Eu acho que esse complexo do ser humano, eu acho que o algoritmo, e aí eu vou jogar a bola para a Renata, é que faz com que essa inteligência artificial funcione. Eu lembro de há muito tempo, eu vi um case de um parceiro nosso, que levou a Netflix de 5 para 50 bilhões de faturamento assim, porque eles tinham lá, não sei, 50 engenheiros trabalhando no algoritmo. E o algoritmo deles é aberto. A gente pode usar na Gocil, pode usar na Wayzon, pode usar no Ed News, para você desenvolver em cima alguma coisa. E a gente pensa muito nisso. Por que eu vou desenvolver um algoritmo do zero se já tem um algoritmo tão bom quanto a Netflix pronto aí para a gente usar e fazer os fine tunings na nossa empresa? E faz parte de toda a inteligência de dados, né? O histórico comportamental do cliente é uma riqueza que a gente não pode perder. Então, eu acho fantástico quando eu abro a Netflix e eu tenho lá diversas opções de filmes ou séries que tem tudo a ver comigo. Fala, nossa, que ótimo que eles me deram já um cardápio, né? Agora,
Uma outra coisa que eu comentei até com a minha equipe há pouquíssimo tempo é o quanto essa inteligência de dados faz com que a gente economize tempo. Né? As minhas mídias, assim, em casa eu procuro me distrair com outras coisas, né? Que não seja trabalho, né? Tentar desligar, até mesmo. Até mesmo para que a gente tenha aí um momento mais relax e para que a criatividade venha, né? Ócio criativo, né? Exato. E aí no Instagram, lógico, eu sigo algumas empresas e tudo mais, mas no Instagram eu vejo muita coisa pessoal. E é engraçado como entre um story e outro aparece para mim gestão de funil de vendas, gestão de funil de marketing. Para mim também. Geração de leads. Né? Então, super chato, momento totalmente. Mas não acho ruim. Não acha ruim? Porque não acho, porque é tudo bem que é um momento relax, mas é uma conexão, é um assunto que é do meu interesse, tem a ver com o meu dia a dia. Então eu acabo dando um print na tela para ver depois. Não é um conteúdo perdido. Mas olha o nível de inteligência que aconteceu. Eles pegaram o meu perfil de outras redes, de outros websites que eu estou acostumada a olhar, outros portais, enfim, e inseriu essa mídia no Instagram. É que eu acho que o Instagram, às vezes, ele é muito mais... É que a gente acaba trabalhando em todos os momentos, né? O tempo todo, 24/7, né? Mas eu acho que o Instagram, às vezes, ele tá um pouco perdendo a mão, assim, até o problema do Facebook e tal, de que tá uma atrás da outra sem parar, assim, então... Nenhuma navegação, vamos supor, você está fora de São Paulo, numa casa de campo, ou final de semana, alguma coisa assim, e ele vem te jogando conteúdo sobre marketing e tal, né? Deve ter um algoritmo de quanto tempo a gente fica olhando para aquilo, mas Sim. Eu não sei quão efetivo também da geração do lead, né? Puxando para o lead agora... Eu acho que é um momento que talvez você faça para ver como a concorrência está trabalhando, né? Muito! Muito! É uma fonte riquíssima de informação. Sim. Muito bom. E você, Elcio, nas redes sociais você também se perde trabalhando, de repente, quando está no momento relax e acaba trabalhando também? Como é que é isso? Tá, eu tô sempre. Eu brinco que a minha mente, ela tá... Minha mente ela é igual uma hélice de ventilador. Eu tô sempre pensando, cara, assim, a todo momento. Eu tenho até dificuldade para dormir porque eu não consigo parar de pensar. Então eu tô nas redes sociais, por incrível que parível, eu não sou muito ligadão em redes sociais. Eu uso mais LinkedIn, que eu gosto muito do conteúdo mais profissional. E ali eu já fui meus feeds, eu sempre vejo. O LinkedIn para mim é ótimo. Eu sempre vejo aquilo que eu gosto. Sempre tem o que eu gosto porque eu já defini quem eu quero seguir, o que eu quero ver. Então para mim é mais legal. Então, quando eu vejo muita série, eu gosto de ver séries, cara, que tem uma determinada característica. Então, por isso que os algoritmos já me entendem e já trazem exatamente aquilo que eu gosto. Agora, Dani, como você falou que, às vezes, assim, do ponto de vista do usuário, todas as pesquisas mostram que os usuários acabam gostando muito mais. Eu lembro de números, agora eu não sei os números atuais, mas eu lembro de pesquisa de 48% dos usuários preferem receber conteúdo sob medida para eles. Então, seja no formato publicitário, porque eles recebem um monte de coisa de graça. Então eu tô lá no portal A, B, C ou D, cara, não tem problema você mandar para mim um conteúdo com target, com publicidade, porque eu tô recebendo de graça, mas tem que ser altamente relevante. Tem um número aqui que diz que mais tem que ser relevante, né? A história lá tem que ser relevante, tem que estar contextualizado. Entraram nessa pandemia aí mais de 6 milhões de consumidores online, cara. São novos, pessoas que compraram e que tiveram uma experiência muito boa. Cara, 6 milhões parece que não é nada, mas aí eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui, cara, 6 milhões é maior que a população da Dinamarca, é maior que a população da Finlândia, é maior que a população da Noruega e dá 2 Uruguai, velho. Então, assim, 6 milhões é gente pra caramba. A gente está falando, o Brasil lá é o 4º ou 5º país com maior população mundial, então 6 milhões de pessoas a gente passa meio despercebido, mas é muita gente nova entrando e aí
Tome algoritmo para entender o comportamento desse povo inteiro. E as empresas a responsabilidade, de novo, de pensar nessa história da usabilidade, de pensar como é que eu vou falar melhor com esse público e como essas pessoas que entraram na internet e diz, por exemplo, 46% vão manter o hábito de comprar online, cara. Então, como é que porque tiveram uma boa experiência, né? Tiveram 85 que compraram pela primeira vez, tiveram uma satisfação elevadíssima. Então, como é que as empresas, por isso que eu estou falando de usabilidade, como é que essas empresas vão começar a trabalhar melhor? Aí eu vou para a parte do relacionamento, porque mesmo que a gente tenha aí um crescimento nesse momento, a gente vinha desacelerando, ia crescer o número, mas a taxa de crescimento ela vinha desacelerando. E uma forma de você vender mais e melhor para o teu cliente é conhecendo ele melhor, é se relacionando com ele ao longo do tempo, é tendo aquele famoso avaliação do lifetime value, porque custa muito menos, né? Já falei disso aqui, custa entre 8 e 10 vezes mais barato você se relacionar com um cliente da tua base do que você conquistar um cliente novo. Então, a Renata sabe disso, é melhor ela conquistar o cliente dela, ela conquistar, cuidar bem, fazer cross e upsell, fazer venda cruzada, venda incremental para esse cliente, do que ela perder um grande contrato e ter que ganhar um novo. É muito mais fácil. Agora, como é que é isso, Renata, dessa segurança patrimonial, desses 6 milhões novos usuários, né? Como é que é feito o filtro, né, e aonde você descobre, quais são as ferramentas que vocês utilizam para descobrir oportunidades nessa massa, nesse volume que pesquisa muito pela internet agora? Como é que você desenvolve sua estratégia de jornada para conquistar o cliente? Quais são as ferramentas que você utiliza para isso? São duas estratégias diferentes, né? A estratégia de aquisição e a estratégia de retenção. Eu acho que esse momento de pandemia foi uma oportunidade gigantesca que as empresas tiveram para se preparar e implementar ações de retenção, ações de relacionamento. Claro que isso depende de um CRM, né, de dados atualizados e tudo mais, mas foi uma oportunidade, né, para se praticar o marketing direto e o marketing de relacionamento. Na questão de aquisição, né, falando aí do início do ciclo de vida do cliente, na questão da aquisição, nós trabalhamos muito com o inbound marketing, né? Lógico, eventos também é uma outra forma de relacionamento, é uma outra forma de aquisição de negócios, mas, obviamente, com a pandemia, tudo parou. Morreu. Né? Não tivemos mais eventos presenciais, é uma pena. Mas logo, logo eu acredito que a gente vai retornar. Então, nós tivemos um investimento muito grande nesse inbound marketing, que é através de redes sociais. Nos comunicamos quase que todos os dias com os nossos interlocutores, né? Na questão de negócios, com os nossos clientes da carteira, claro que as visitas também presenciais não foram possíveis, então foi uma nova realidade aqui na Gocil também, de reuniões através de videoconferência, ferramentas que não eram utilizadas, talvez pela área comercial ou por áreas mais administrativas passaram a ser, né? Reuniões com fornecedores, até mesmo a gente aqui no marketing, que recebe muitos fornecedores, agências e tudo mais, tudo via videoconferência, mas que para a gente era um pouco mais comum, né, essa prática. Então, essa mudança comportamental foi uma mudança muito importante e eu acho que muito positiva, porque muita gente viu a produtividade aumentando, né? Lógico, a gente tem que extrair alguma coisa boa dessa pandemia, Dani. Foi catastrófico, mas alguns aprendizados tivemos, né? E um dos aprendizados foi dar uma acelerada nessa questão digital, nessa questão de proporcionar para a empresa essa visibilidade através das redes sociais e sempre gerando conteúdo, porque não adianta você ir para uma rede social só mostrar a logo da Gocil. Então, eu tenho que mostrar por que escolher a Gocil,
por que escolher num determinado segmento, onde nós podemos ajudar, atuando como parceiros. Enfim, nós temos toda uma régua de relacionamento, né? E conseguimos manter isso vivo, porque já iniciamos essa prática do digital desde o ano passado. Muito Iniciamos esse ano com eventos online também, então foi muito bacana. Eu acho que os eventos, com certeza, um aprendizado aí, né, dessa parte, claro, a pandemia traz uma realidade bastante triste para muita gente, mas um dos aprendizados eu tive com contato com o pessoal brasileiros que moram fora e tem mais próximos a empresas internacionais com relação aos nossos eventos, que a gente acaba trocando muito cartão no evento, a gente gera um inbound no evento onde seria uma coisa muito mais de closer, né, de fechar negócios, né? Então isso acho que é bastante importante, assim, principalmente para todo o time de eventos. A gente tem falado bastante, a gente até criou um produto que chama Ed Expo, né, que é um produto de outbound, de geração de conteúdo inbound e outbound para as feiras e eventos. A gente deve lançar isso esse mês ainda. O André, meu sócio, a gente está investindo bastante nisso, porque é uma solução onde você gera negócios efetivamente, né? Como que a gente trabalha isso na parte dos eventos? Acho que isso é um grande desafio, ficou um aprendizado muito grande na área de eventos. Super importante de, poxa, tá legal, vou fazer um evento muito bacana e vou sair com o ROI do evento, né? Eu vou dividir com o dono do evento, quem proporciona com a marca, com o idealizador do evento, o meu ROI, porque isso não é feito, né? Então eu vou lá, construo um castelo maravilhoso lá dentro, faço tudo e aí o ROI depende, basicamente, é como que antigamente entregar mídia, né? Eu tinha mídia offline, fazia a mídia e falava, bom, a venda é com você, né? Hoje o digital não, fala, não, peraí, se não está performando eu paro no terceiro dia, né? Corrige, vamos ajustar. O evento, eu acho que passa por esse grande aprendizado também de dividir a venda, o número de fechamento de negócios naquela feira, né? Eu acho que isso é uma discussão, até já está convidada aqui para um novo bate-papo que a gente vai falar sobre isso, está muito quente essa pauta. Tem muito assunto. Não, e o pessoal precisa de ajuda, sabe? Tá todo mundo a amplo e tudo, para onde a gente vai? Tem gente esperando a vacina e a coisa tá mudando, é uma nova realidade, né? Então acho que essa é uma pauta bem importante pra gente. Escapando do tema, o Elcio vai ficar bravo comigo aqui. Mas eu acho que é isso que eu queria saber. E o outbound, como que você faz, Renata? Você usa o bot para fazer o outbound? Como é que você complementa isso na régua? Não. O outbound, nós geramos campanhas, né? Então, são campanhas onde a gente cria todo o processo da campanha. Então, sempre uma campanha está em cima de uma solução Gocil. Então, dando aqui um cheiro para vocês, a gente vai lançar uma campanha sobre tecnologia. Um furo. Vamos começar a nos aprofundar mais na questão de tecnologia, onde temos soluções muito inovadoras. E isso a gente vai para a mídia, detalhando e tudo mais. Então, a gente faz todo o processo da campanha, gera uma landing page, essa landing page é divulgada e impulsionada nas redes sociais, e aí a gente faz a captura do lead em paralelo a ações de relacionamento com o cliente. Então, para minha carteira, eu mando e-mail marketing, e aí, obviamente, tem toda uma ramificação, se abriu, se não abriu, se leu, se não leu, se abriu, se não abriu, se leu, se não leu, cada um vai ter aí uma próxima iniciativa. Dessa maneira, a gente trabalha bastante. Mesmo dinheiro que vai para a mídia, porque hoje as coisas são um pouco separadas, assim, né? Uma coisa é o que eu mantenho
e a outra coisa que eu contigo no estimulando o dinheiro de mídia, mas no final o budget é um só, né? Como que você vê essa evolução do produto certo para o cliente, usando a base de dados e tudo mais? Dani, a questão a gente costuma dizer aí para os nossos clientes que tem os 3 P's que sustentam, já falei isso uma outra vez, qualquer projeto de comunicação direta, que é o potencial, a predisposição e o perfil desse cliente. E a gente vai trabalhar os dados para mandar essa mensagem, para mandar essa comunicação direta. E o consumidor, como eu disse, ele espera que a oferta que vai ser feita para ele seja extremamente relevante. Uma das coisas que tem acontecido muito lá fora, uma discussão muito interessante e que isso está crescendo muito, é a questão das assinaturas. Como é que um produto ou um serviço, dependendo da natureza, algumas indústrias cabem, outras não, mas como é que os seus consumidores, você tem milhares, milhões de consumidores na sua base, quais deles estariam dispostos? Por exemplo, a Nike tem um projeto da Nike aí que tá rampando, que ela pega crianças a partir de adolescentes, jovens adolescentes a partir de determinada idade, sabe que aquele jovem vai comprar tênis até o resto da vida, e você, ao invés de ficar comprando tênis uma vez por ano, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, você paga lá um FII mensal, você paga um valorzinho, uma assinatura mensal, e você pode trocar o seu tênis, e ela vai acompanhando o seu crescimento, vai fidelizando você na utilização daquela marca, e aí quando você vai devolver, você devolve o seu tênis, e aquele seu tênis é reciclado. Uma outra coisa que aconteceu muito na pandemia, que é um dado que também apareceu agora mesmo, é que as pessoas estão muito preocupadas, essas que mudaram o estilo de vida, 60% delas estão muito preocupadas com o meio ambiente. Então, empresas na pandemia que se preocuparam em mais se vender, mas trazer um ponto de vista diferente, trazer ali aquela questão voltada à preservação do meio ambiente, a economia colaborativa, isso ganhou principalmente dos milênios e da geração Z, isso trouxe um grande valor para essa geração, que daqui a pouco são eles que estão sentados, eu sempre brinquei, que estão sentados na cadeira de direção, de presidência das empresas e que vão dirigir o mundo, gostando ou não. São eles que vão decidir, as empresas têm que estar de olho nesses novos consumidores. Então, por exemplo, essa é uma forma inteligente de você vender direto para o consumidor utilizando dados. Eu sei que os filhos do Daniel gostam de Nike, que eles vão crescer, eles estão com 10 anos, e eles ainda vão comprar Nike pelo menos por mais uns 90 anos, então eu já começo a vender agora. Ao invés de você comprar um Adidas, um Mizuno, comprar outra marca, Dani, paga 100 por mês aqui, 50, ou vou fazer a conta, sei lá, R$19,99 por mês de cada um dos filhos. 19 dólares, tênis 30, paga aqui todo mês, ou cada 2, 3 meses, sei lá, tem a política, e você vem, você traz o seu tênis velho, você pega um tênis novinho da Nike. Por que é que você vai comprar uma Adidas se você tem uma política dessa, você sabe que a empresa está reciclando, está usando esse material, está salvando o planeta? Então, eu acho que a história de vender direto para o consumidor, com sucesso, ela está intimamente ligada a você conhecer esse consumidor, assim, o ID desse consumidor. E esse consumidor, como a gente tem falado, ele tem uma jornada maluca. É um ótimo exemplo, porque a Nike sofreu, né, com essa parte de produção na China e tal, ali uns bons 10 anos atrás, sofreu uma fase bem difícil de produção, todas, né, que produziam em Taiwan, né, em todas essas regiões, porque o trabalho era quase escravo lá, e não era culpa da marca, porque ela não sabia exatamente como a coisa funcionava. Não sabia como a coisa funcionava. Agora, um ponto importante da Nike, acho que cabe pra gente. Como que vocês utilizam a parte do erro, né? Uma coisa que eu falo bastante, assim, do meu dia a dia, é que o cliente bom é o cliente que vai lá no restaurante e reclama da comida que não tá tão legal e tal. Tá ali o aprendizado, a chance de você aprender. O cliente que não gosta e vai embora, ele nunca mais volta, né? Como que os dados, como que a inteligência artificial traz essa correção de rota, como que traz informações para... Porque, fato, a coisa nem sempre vai rodar certinha, redonda, sempre tem ajuste para fazer. Como é que é olhar para essa parte dos erros e corrigir e acertar a mão? Ô Dani, deixa eu roubar isso, eu já passo para a Renata. Fala. Porque a gente trabalha... Mulher fala Dani, muito, Elcio. Não, Mulher fala muito, não adianta.
Eu tenho meu gen feminino. Deixa ela falar, garoto. É. O meu sócio disse Como é que é? Cavalheiro. O Wesley disse que eu falo demais. Eu acho que eu não falo tanto assim, né? Mas a gente vai trabalha... lá, 2 minutos, vai. Tá no gatilho aqui, ó. 2 minutos. A gente trabalha... Aí eu vou jogar isso para a Renata com o que a gente chama de workflow descomplicado, e ele está baseado em 3 pilares. O primeiro é essa curadoria desses dados, porque aí é coletar as informações de diferentes dados, para quem ele vai, como é que ele vai, para as pessoas tomarem, para essas pessoas, esses departamentos poderem tomar decisão. A outra é utilizar as tecnologias emergentes que a gente está falando aqui. Tem que haver uma mudança de mindset para usar um blockchain, para usar a própria inteligência artificial, um Smart Data Analytics para fazer essa análise, para tomar essa decisão mais rápida. E o último, que é essa parte da integração dos dados mesmo. Como é que você vai integrar o back, o middle e o front office, essas informações, para tomar decisão lá? Porque o cara que reclamou lá no restaurante, muitas vezes é uma cadeia de restaurante que o cara compra online, o cara compra ao vivo, o cara compra no iFood, eu não sei. Como é que você consegue integrar todas essas informações para entregar essa experiência lá? É fácil de falar e difícil de fazer. Renata, como é isso na Gocil? É assim, eu acho que existe uma questão, e que a gente, não digo não só na Gocil, mas nas empresas que a gente tem relacionamento, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente percebe, principalmente isso no e-commerce, né? As empresas se dizem omnichannel. Eu sou omnichannel, eu sou digital. Mas quando você vai ver, na real, o omnichannel está muito longe, né? A empresa onde você compra online e você vai fazer uma troca, mas a troca só pode ser feita na loja física, tem alguma coisa errada, né? Tá desconectado. A empresa onde o seu primeiro atendimento é digital, mas todo o restante você precisa ligar para a URA ou para determinado departamento, também tem uma desconexão. Então, assim, a empresa digital e omnichannel, ela tem que ter as informações centralizadas, entre por onde entrar, né? Se eu estou recebendo uma questão via rede social, eu tenho que ver da mesma forma como se entrasse via site, via saque, né? Então, essas informações, não importa por onde o cliente entre ou por onde o prospect entre, ele vai definir. Eu dou um leque para ele de opções. Olha, você pode comprar pelo WhatsApp, você pode comprar pelo formulário do site, você pode comprar ligando, você pode ligar para o executivo, se você tem um executivo atendendo a sua conta, você escolhe, mas a informação tem que estar centralizada, né? E essa questão do digital, eu estou vendo muito isso, principalmente agora na pandemia, onde todo mundo voltou o canhão para o digital, né? Eu sou digital. Veja, será que é mesmo? Né? Será que realmente todas as entradas da tua empresa estão preparadas e são rápidas para atender essa necessidade do cliente, para atender essa expectativa do cliente? É porque a gente acaba olhando mais para a parte boa, né? A parte mais fácil, que dá certo, que está indo bem, né? Então, nas discussões, nas conversas, nem muitas pessoas estão ali preocupadas no que pode dar errado, né? Ou fazer essa parte do stress test, né? Inclusive, na parte de tecnologia, é comum fora, né? Você ter pessoas que ficam fazendo teste para ver o que pode dar errado, né? Eu acho que é um grande aprendizado isso. E ter uma resposta positiva. Olha, eu assumi que deu errado, peraí, vamos tentar reconstruir isso, né? Essa parte falam da área de comunicação, é sempre assim, né? Então, deu algum problema, vai a mídia, vai, fala, monta gente, a gente tem um problema, transparência e corrigir, né? É o que você falou, poxa, o produto não foi bom, eu quero ter uma devolutiva. Eu acho que isso é bem importante nesse segmento. Mas nós temos aqui perguntas, desculpa. E outro ponto, Dani, que eu acho legal dizer e que muitas empresas também não avaliam, é o abandono do carrinho.
né, que é uma forma de analisar dados e que te dá diversos insights. Né? Por que o meu prospect ou o meu cliente não foi até o final da compra? Sim. Por que ele parou na metade? Então, o problema é no processo, o problema é no serviço prestado que não atendeu a necessidade dele. Então, qual foi a real causa do abandono do carrinho? É um excelente ponto. O que o pessoal faz? Pega essa base de dados, passa para a mídia e manda retarget, né? E aí fica, não, volta, depois ele volta. Não resolveu, não descobri qual é o problema mesmo, né? Mas acho que Dani, mas bem aí, curioso. Dani e Renata, aí tem uma outra pesquisa da Gartner bem interessante que fala que 50% das empresas estão pensando, estão direcionando os seus investimentos para usabilidade. A usabilidade, a gente pega isso aí em multicanal. Porque quando a Renata fala do funil de vendas, muitas vezes o produto é bom, o serviço é bom, o preço é competitivo, mas, bicho, o cara precisa praticamente fazer campanha de oração para comprar. O site é ruim, o mobile é ruim, o cara ainda não descobriu que ele precisa estar numa plataforma móvel. É mobile first, cara, tem que pensar, porque hoje a maioria das empresas, das pessoas, dos consumidores estão comprando online, estão comprando via com o celular, velho. Então, como é que você ainda está pensando em um site que não funciona direito em todas as versões, ou principalmente naquela que majoritariamente os seus consumidores vão comprar? Se ele não tiver uma boa experiência aqui, ele vaza. Eu, desde muito tempo atrás, eu costumo brincar, o usuário, e isso é verdade, o usuário, ele é impaciente. Você pega lá, quando a gente fala de disciplinas de SEO, o Google tem lá a tolerância, 3,5 segundos é o tempo que o Google espera que você tenha um excelente tempo de carregamento de página. Então, se não for muito rápido, o usuário vaza, porque ele não tem paciência. E aí, de novo, a Renata gasta uma bala de dinheiro em comunicação, multicanal, vai para a televisão, vai para a rádio, que eu ouço toda hora lá, a Gossil anunciando, e aí o cara entra no canal, é péssimo de compra. Não estou dizendo que tá, Renata? Mas assim, eventualmente falando, o anunciante investe em um caminhão, mídia é caro. Mas o digital é mais barato? Mas vai comprar no volume necessário. E ele disputa o mesmo dinheiro, né? Esse é o ponto, né? Porque como eu faço para performar mais na mídia é corrigindo esses ajustes, né? E isso que a gente falou, o mercado digital é uma coisa incrivelmente legal, que é um bid. Então, hoje tem várias empresas que disputam o mercado com a Gossil. O custo por clique, ou o CAC, o custo por aquisição do cliente, subiu para burro. Então, se você não prestar atenção em todos esses detalhes, até levar o camarada, a empresa, lá para conversão, para o fundo de funil, você está jogando dinheiro no lixo. E aí, de novo, a culpa é da agência, a culpa é do veículo, mas a culpa nunca é minha, que não fiz a minha lição de casa e não treinei os meus funcionários, não fiz um site bacana, dá pau na hora de converter. Eu lembro de um caso de uma empresa de telefonia que nem atua mais no mercado, no mercado do consumidor final, e a empresa, resumidamente, estava bombando, estava dando um monte de clique, estava dando um CTR altíssimo, o tempo de permanência estava bombando, a pessoa estava quase sendo promovida, a gente botou a mão para olhar, e a gente descobriu que a página estava com bug. Então a pessoa, toda hora que ia finalizar o processo, voltava para a home. E aí o que aconteceu? Nossa, a gente descobriu que estava com problema. Aí a gente foi olhar os números detalhadamente, aí a gente faz a história da curadoria dos dados. Adivinha onde é que explodiu isso? No custo do call center explodiu, porque as pessoas não conseguiam fazer online. Então a gente não pode deixar de olhar essa jornada do consumidor integrado. Muito legal. Bom, tem uma pergunta aqui dos nossos internautas aqui, pergunta do André. Como usar a inteligência de dados para ter o pulso da operação e resposta rápida às demandas? Vamos lá, Renata, se quiser começar por você. A primeira coisa é definir bem os KPIs, né? Definir quais são os KPIs que ele deve mensurar, e poucos, não muitos, porque muitos KPIs também... meio que a gente se perde, né? 15 KPIs não dá para acompanhar, mas 5 KPIs importantíssimos para o nível pro nível da operação, de excelência da operação, aí dá, né? Dá para olhar a todo momento. Então, eu acho que a primeira coisa é definir bem os KPIs
e depois, logicamente, ferramentas onde ele consiga ter essa atualização e definir a frequência de atualização e tudo mais, e com relatórios simples, relatórios que ele consiga fazer essa gestão de uma maneira simples, né? Eu acho que o que falta muito, Dani e Elcio, eu acho que o Elcio está mais nesse acho que ele vive mais isso no dia a dia, é as pessoas pensarem simples. Descomplicar, né? Os dados, né? Descomplicar, exatamente. Ao invés da gente ter aqui uma biblioteca, tudo é importante? É importante. Mas o que realmente você vai olhar para gerir a sua operação? Eu vou olhar 5 KPIs. Então, que faça esses 5 KPIs de uma forma bem feita. Muito bom. Renata, você falou como músico, viu? A gente coloca lá no nosso site, nosso tagline é Always On Descomplica, porque é isso mesmo. A gente brinca lá que o feito é melhor do que perfeito. Vamos descomplicar. Quando você falou, eu tenho praticamente nada a acrescentar ao que a Renata disse. Ela disse lá no início da fala dela, lá no começo do nosso papo, Daniel, sobre a integração de marketing com vendas. Sim. E é super importante que... Aí eu vou trazer para o descomplicar, que a área de vendas e a área de marketing estejam vendo os mesmos KPIs, que eles estejam entendendo onde é que eles estão e que eles precisam saber o que precisa ainda ser feito para que os números sejam cumpridos, para que os objetivos sejam eles de relacionamento, seja lá o NPS, que é o Net Promoter Score, que eles possam ser atingidos, porque esse é um fator. A gente trabalha com uma empresa do setor financeiro que, se a empresa não cumprir o NPS, não tem bônus para ninguém no final do ano. Sim, é muito comum. Orar. É simples assim. E eu acho isso incrível, porque a meta está clara para todo mundo. Pode bater 10 vezes a meta financeira. Se o NPS não for batido, não tem meta para ninguém. Pode chorar à vontade. Muito legal. Gente, eu queria só dar um recado aqui, que é o trabalho da WT1, né, dessa live aqui que a gente está fazendo, que é o trabalho da Take One, muito bacana. E então a gente vai mostrar uma vinheta para vocês, que é um material muito legal, trabalhando cada vez mais na live streaming. Solta lá o VT pra gente, Alex, vamos dar uma olhada. É isso aí, se você estiver procurando para fazer uma live, lembra aqui da WT1, tem projetos maravilhosos, tem mais de 400 lives aí, todo dia tem live muito bacana, dá uma olhada lá, fala com o Carlão. Mas é isso aqui, de volta para a nossa live. Já finalizando, pessoal, eu queria infelizmente a gente já está quase no finalzinho aqui, tem uma pergunta final então para vocês, queria na verdade um recado para o público, para o nosso público aqui do Ed News, um recado da Renata, o Renato do Elcio, um recado para a gente falar sobre essa realidade. Eu acho que a parte do descomplicar é muito importante, né? Trazer o lado simples, assim, um fechamento, assim. Mas o meu fechamento seria sobre isso, mas eu quero uma opinião de cada um de vocês sobre a nossa live. Vamos lá, por favor. Bom, eu acho que eu, como área de marketing, sempre tenho o cliente no centro de tudo, né? Então, a experiência do cliente, para mim, é o que está no topo da decisão, né? Qual é a experiência que ele vai ter, ele vai conseguir adquirir a solução que ele precisa, ou ele conseguiu aquilo que ele buscava no nosso portal, ou no nosso blog, ou nas redes sociais, enfim. Eu acho que a gente, como área de marketing, e uma área de marketing voltada para negócios, né, eu acho que é essencial, toda e qualquer ação de marketing tem que resultar em algum negócio fechado na área comercial. Então, eu acho que é o principal recado que eu daria aqui. Primeiro, o descomplicar, né, fazer um site simples, com poucos cliques, até chegar
na solicitação da proposta, clean, né? Pouco texto, despoluído, e sempre pensar na experiência do cliente. Então, esses 2 pontos, para mim, são fundamentais. Muito legal. Elcio? Dani, eu acho que a Renata falou tudo. Eu acho que quando ela fala do descomplicar, para mim, como eu disse, isso soa como música, porque a gente trabalha sempre com esse conceito de 3 pontos, descomplicar o workflow, que é 1, 2, 3, tem que ser fácil. Projetos de dados, eles tendem a ser grandes, complexos, mas a gente trabalha com metodologias, como a gente chama de quick wins, que a gente pega a curva ABC do cliente, vê qual é o desafio, a gente resolve, a gente mete a mão na massa, a gente não é uma consultoria simplesmente que vai lá, escreve o blueprint, dá na mão do cliente e bye bye, thank you. A gente escreve, a gente redesenha processos, a gente entende, como a Renata falou, quais são os KPIs, quais são os objetivos de curto, médio, longo prazo desse cliente, o que a gente vai atuar primeiro. Projetos de dados são projetos que exigem uma decisão top-down, não é bottom-up, então é uma coisa que a gente precisa realmente do team management da empresa envolvida nessa decisão. É uma mudança de mindset, porque ela exige envolvimento e atenção, e tem um learning curve, tem uma curva de aprendizado muito importante dentro da empresa e que todos precisam passar, porque no momento em que essa nova cultura passa a fazer parte da empresa, se não houver adesão dos colaboradores, a chance disso não ir para frente é gigante. E aí, principalmente na força de vendas, acontece inúmeras vezes da empresa contratar um CRM que não serve para nada. Gasta tempo, dinheiro, e tempo principalmente, que é um bem imensurável. Você perdeu, está perdido, é igual avião, voou sem estar com o assento ocupado, já era, você não recupera mais. Então, quando esse tempo é investido sem entender as necessidades desse seu público, nesse caso na área de vendas, os vendedores, muitas vezes se perde muito dinheiro, porque eles acabam não utilizando, envolve a diretoria como um todo para um monte de discussão e não leva a lugar algum, porque os objetivos não estão claramente definidos. Então, essa questão de a experiência do cliente tem que estar em primeiro lugar, concordo com a Renata. Tudo, a gente fala muito, inclusive a gente pôs isso no nosso site, que o novo petróleo não são os dados, são os insights, o conhecimento, o entendimento que você tem sobre o seu consumidor é que vai te dar o novo petróleo, que vai fazer com que os dados trabalhem a seu favor, porque aquilo que o cliente anseia, os modelos preditivos criados baseado nisso é que vão fazer com que a empresa decole, vão fazer com que realmente você consiga simplificar sua estratégia de dados. Se não, é sempre complexo, pega todos os dados de todas as origens, de acordo com pesquisas, 98% dos dados nas empresas são todos silados, então eu vou pegar tudo que é dado legado, vou colocar num único data lake, e aí todo mundo vai ter informação bruta, não serve para nada, e aí esse projeto começa a ficar desgastado, como a gente tem hoje, o termo Big Data está um pouco desgastado, porque são projetos grandes, caros, demorados e que não chegam a lugar nenhum. Então a gente usa o termo, a nossa filosofia é descomplicar, colocando sempre o consumidor no centro de qualquer decisão. Todo o resto é bullcrap. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso foi bem importante mesmo, porque o ponto de descomplicar, e também acho que objetivos KPIs, né? Eu acho que isso é muito importante de saber que tem ferramentas disponíveis e que ele pode começar por uma área menor e que já vai fazer muita diferença, né? Porque é tanta tecnologia que se você for olhar para um todo, né, quiser mudar tudo, fazer uma plataforma muito, muito avançada, ele não vai acabar nunca, né? Ele não tem fim, né? É um projeto orgânico, né? Então, essa que é a grande... Quando a pessoa olha e fala, eu quero mais, quero mais, quero mais, ele nunca acaba, né? Ele não termina, né? A evolução é constante, ainda mais se tratando de inteligência artificial, né? Mas é isso, gente, eu quero agradecer. Dani, só dando mais uma palhinha, e o projeto de transformação digital, ele é para todo sempre mesmo. Só que a primeira etapa pode ser feita com um parceiro e depois a empresa internaliza.
Sim, não, eu digo, se você dividir, pegar um pedacinho menor, você consegue acelerar todo o restante, né? Exatamente. Como a gente vai, por exemplo, em bancos primeiro início, são né? enormes. É um primeiro início, para quem não tem esse dia a dia. Desenvolve. Né? É isso aí. Muito bom, gente. Então fica aqui o convite já, Renata, para o próximo que a gente vai falar sobre eventos. Obrigada. Data Ads, que é muito legal, do Ad Expo. E quero agradecer em nome do Ad News a participação de vocês e todos que estão nos assistindo. Até semana que vem, tem mais Live Ads. Muito obrigado. Deixe seu like aqui no nosso canal, coloca o sininho lá, ajuda a gente a promover esse conteúdo aqui, que na verdade ele é válido uma parte muito de educação, conteúdo para vocês, né? Para a empresa de vocês, empresa onde vocês trabalham ou como agência, para vocês conseguirem levar cada vez mais performance nessa área tão rica, né? Que é a área da comunicação. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço.